porque o clima e o tempo favoreceu. Entendeu? Mas é isso, ó. O tio Malfi mandou R$ 1 aqui e falou assim, ó. Sou muito fã do Thiago há um bom tempo. Ainda mais depois da enrabada no Berlim. Foi algo maravilhoso. Como ter o mínimo de civilidade com seres tipo JJ. O que foi que aconteceu e quem é JJ? Então, o JJ é um amigo lá do Eberlin, né? Que tem lá design inteligente, né? Mas eu nunca o conheci pessoalmente e tal. Mas meu amigo é o Eberlin, né? O Eberlin é meu amigo, mas eu não sou obrigado a concordar com tudo que ele fala. Eu respeito muito o CPF, ou seja, a pessoa dele, né? Mas o que ele fala sobre design inteligente, Terra jovem, Terra ter só 6.000 anos, tal, isso aí eu não sou obrigado a concordar. E eu fiz um debate com ele lá no canal Durando Moura, né? Foi em 2023, dia 15 de novembro de 2023. Eu lembro que eu lembro muito bem a data porque foi um feriado, né? E foi aquela situação assim onde que as pessoas falaram que, porra, foi, vamos dizer assim, um massacre, né? Porque tudo que eu perguntava ele não respondia, tudo que eu perguntava ele não respondia. Ele ficava só na tangente, usando a Bíblia como escudo, entendeu? Só que quando você vai debater ciência, você não pode meter religião no meio. Pelo menos essa é a minha concepção. Mas acabou ali, continua amigo dele. Né? Só que as pessoas acabam fazendo isso uma guerra. Né? Uhum. Enquanto eu e Evelyn, a gente conversa pelo WhatsApp, ri, ele manda música, eu mando música para ele e tal. É normal, só que eu só não sou obrigado a concordar com o que ele fala. Mas sempre no respeito. Né? Claro. Então nunca vou desrespeitar ele como pessoa, mas a fala dele realmente nisso aí é errada. Então, mas aí o que aconteceu? Depois desse debate, tentaram invadir minha conta do Instagram, derrubaram meu site, meu site ficou Caralho. fora do ar. Meu YouTube foi denunciado que perdeu monetização. Aí depois de 3 meses o YouTube viu que não tinha nada para isso, voltou minha monetização. Foi um inferno na minha vida essa porra, entendeu? E você continua amigo. Mas E você é amigo do cara, na boa. sou amigo dele e ele é meu amigo, por quê? A treta que aconteceu não foi entre nós dois. É o embate das torcidas, entendeu? Ah, sim. As torcidas que são esse problema. Entre nós, tudo tranquilo. Ele me fala assim, ele fala, fala, Tiagão, vou falar de você. Eu falei, cara, à vontade, eu sei que você não vai me diminuir como pessoa. Entendeu? Então ele sabe que ele pode falar de mim, ele sabe que eu falo dele, então não tem problema nenhum. Entendeu? Entendi, entendi. Ó, chegando mensagens aqui, o Chelos falou assim, ó. Drone nesse tipo de situação vai falhar miseravelmente. Com certeza. A Rafaela falou: essas aventuras são arriscadas. É triste, mas ocorrerá outros acidentes. É isso, vai acontecer. Não sei se eles sabem, um dos maiores, a maior montanha, tá? Que tem mais situações onde tem corpos lá é o É o Everest. Everest, é. É. O Everest dizem que tem mais de 300 corpos na montanha. É, ninguém vai lá buscar, né? Nem os Não corpos. tem como, cara. É Não tem isso. como, não tem como. Eles têm um pacto entre eles e quem sofreu alguma coisa fica lá, cara. Porque não tem como. Sim, né, sim, eu assisti Entendeu? um documentário, a pessoa falando isso. Que a pessoa tem que ter o sangue frio de deixar a pessoa lá. Por, Senão fica os dois, entendeu? é, por melhores amigos que seja, por melhor parceria que seja, o É, pessoal fala, eu tenho que deixar eles lá. Se acontecer é. alguma coisa. O Aldo Borges, que teve aqui ontem, Aldo, forte abraço, meu irmão. Falou aqui, ó. Sem falar que era quase 1.000 metros de altitude. Eram 3.700 É, e poucos o vulcão, mas só que ali era um pouco mais baixo. O quê? 3.500, é. 3.400. Ele Não arredondou muda aqui. muito. Ele arredondou aqui. Não muda muito. Não muda muito. A Rafaela Oliveira mandou aqui, ó. JJ e Eberlin não tem fé na evolução onde uma ameba se torna um ser humano. Só isso. Então, mas evolução, a gente não tem que ter fé na evolução. A ciência a gente não tem que ter fé. Eu não tenho fé na ciência e nem acredito na ciência. Eu tenho evidências. Essa é a diferença. Fé você tem que ter em Deus, se você acreditar. Agora, na ciência, você não tem que ter fé e nem acreditar na ciência. Você tem que ter a evidência que te mostre que aquilo realmente aconteceu. Entendeu? Essa é a diferença.
Tá? Se você quiser ter fé, você tenha fé, a fé que você quiser, não tem problema com isso, nem, nunca votei, nunca tive. Tá? Agora, na ciência você tem que mostrar evidência. Você não pode falar que o homem nasceu pronto, Deus foi lá, criou tudo lá do barro, né? Lá da terra, fez Adão, da costela fez Eva e tal. Isso na aula de catecismo, na aula da igreja, do que for, problema zero. Agora, falar que isso é ciência, não pode. Entendi. O Chelos, o grande Chelos, está sempre aqui também. Mandou aqui: seja um drone aéreo ou de esteira não é efetivo. Um drone de Não. esteira iria instabilizar o paredão e aí talvez nem o corpo seria resgatado. Imagina ancorar um drone de esteira com 300 metros de corda mais a vítima. Então é aquilo que você falou, seria quase impossível. Vento, É, corda longa, um vento pra lá, um vento pra cá, a menina chega lá em cima toda quebrada, né? não, e instabilidade do terreno também. E esse drone de esteira, que é muito legal, ele pode até andar na areia e tal, mas só que ali é em declive. O grande problema ali do acúmulo de terra pelo caminho, no declive, é que se o dono de esteira começasse a descer, ele poderia escorregar. Sim. Então ele teria que ser alguma coisa segurando ele lá em cima, liberando corda aos poucos, e depois de atração para subir. Como é que ele ia dar atração naquela areia fofa, descendo e tal? Ia ser brabo. Ia ser um negócio. Só pra deixar Pô, ligado aí, o pessoal informado, a agenda tá aberta pra ir lá, tá? Se vocês quiserem ir, pode ir. claro, claro. É, Mas é só aquilo, né? Só seja responsável, né? Se você não for um alpinista, não for alguém que seja experiente, né? Meu amigo, por que eu não faço trilha? Eu sei que eu vou fazer merda. Entendeu? Eu sei que eu vou fazer merda. Eu sei que eu vou dar trabalho. Então eu não vou, cara. é Entendeu? isso. É isso. Eu não vou. Não... Cara, eu até comentei ontem aqui, esses negócios que vai botar minha vida em risco, já basta o dia a dia. Trânsito, Salvador, que tá o caos, a segurança e tal. Aí eu vou arrumar mais uma coisa pra botar. Eu Não moro, no, vou. eu moro no Rio de Janeiro, amigo. Eu moro no Rio de Janeiro. Então, pô, você quer É, o quê? É risco eu ir na padaria, pô. exato. Exato. Então, pô. Então não vou arrumar mais problema pra, pra Claro, tentar com a minha própria vida, entendeu? claro. Marcelo mandou aqui. Marco Suave mandou aqui. As ideias não batem. Oxigênio é muito rarefeito. Rafael Oliveira, indo a favor da ciência, foi abduzida. Como é que é? Cara, foi uma sequência de mensagens aqui, eu li tudo direto. Não, a Rafaela, você que falou que Não, vai. ela tá indo a favor da ciência. Ah! Rafaela, porque ela não é a favor da ciência? Eu não sei, não sei. O Aldo mandou aqui, ó. Um ateu tem que ter muito mais fé para acreditar na evolução do que um cristão precisa para acreditar na criação. Então, porque a gente tem evidência. A gente tem evidência, por exemplo, a gente tem parte do nosso DNA, a gente tem evidência que é parte neandertal, justamente pelos fósseis que a gente achou. A gente tem evidência que tem semelhanças entre nosso DNA e de símios. Porque justamente vai falar assim, por que a gente hoje não que se evoluiu, por que ainda tem macaco? O pessoal adora falar isso. É porque o macaco ele evoluiu de outra forma, não como a gente. Por que Paul já me fez muitos essa estudos pergunta. Paul já me fez essa pergunta já. é, simplesmente porque a árvore da evolução, a evolução não é aquela coisa que né, aquele bonequinho que vê o macaco e vem crescer. Não, é uma árvore. Né? Então aí você tem um que virou isso, outro que virou aquilo, aquela espécie que foi extinta, outro que continua evoluindo, que se cruzaram, às vezes espécies se cruzam e nasceu outro. E existem evidências de Homo neandertal e nós, sapiens, coexistindo, até mesmo uma outra terceira espécie, que eu não me lembro o nome, então eu não sou biólogo, então realmente eu não lembro. Então pode ter tido cruzamento entre essas espécies por ter semelhança e ter nascido. É a mesma coisa, né, o jegue, o jumento lá e o burro, né? Você pode cruzar todos eles. O cavalo você pode cruzar com o jegue e nascer o jumento. Então você pode, tem como fazer isso.
Tá? Então, aí, é uma nova espécie? Pode ser. Tá? Agora, falar que não tem evidência da evolução, por que a gente, quando faz pesquisas, por exemplo, criar um novo órgão humano, você coloca num porco? Um porco. A Sim. gente cria órgão humano dentro de um porco. Porque existe uma similaridade genética, aquele órgão a gente pode fazer isso. Não, E por inclusive que existe tem transplante de coração que usa o coração do porco. E outra coisa, em ratos, já teve gente criando tecido, negócio de orelha, na humana nas costas do rato. Por que muitos remédios são primeiro testados em ratos? Porque existe uma similaridade que só vê a dose por causa da massa do rato, né? Você consegue saber se é seguro você começar a avançar no teste para testar em humanos. Entendi. Ó, Entendeu? o astronauta urbano mandou uma mensagem lá no começo e eu ignorei miseravelmente, mas foi sem querer. Ele mandou Meu aqui, ó. amigo ele. Não, gente boa demais. Vou deixar uma pergunta e volto depois porque tenho que sair. Tiago, urânio decai pra hélio? Conte essa história. Boa. KKKKKKKKK. Decai ou não decai? Rapaz, não decai para ele. Não decai? Não decai. Essa história foi o que marcou o debate, virou meme, tem 2 anos e pouco, né, quase 2 anos desse meme, porque uma das perguntas que eu fiz para refutar a Terra Jovem, né, é a chamada meia-vida. O que é meia-vida? Você tem um bolo de. Você tem 10 átomos, por exemplo. Passou uma meia-vida, metade decaiu. Então você tem um átomo pai, ele se transforma num átomo filho, emitindo uma radiação que pode ser eletromagnética, como a luz que você está vendo aqui, que está me iluminando, ou uma radiação de partículas, que é a radiação alfa, a radiação beta e muitas outras, nêutrons e tal. Aí, eu perguntei e ele não respondeu. Aí eu ficava perguntando, pô, mas e o negócio do urânio? E o negócio do urânio? Aí ele fez ele estar meio nervoso, estava com muita coisa para falar. Aí ele foi e falou assim: urânio decai para hélio. Aí isso bateu na minha orelha como se tivessem dado um peteleco, né? Aí na hora, assim, involuntariamente, eu fiz assim, ó. Botei a mão na cabeça, assim, falando assim, puta que pariu, que merda, né? Aí quando voltou a minha fala, a primeira coisa que eu falei foi, não, urânio não decai para hélio. Né? Urânio, ele decai para tório emitindo uma partícula alfa. Por quê? Porque esse decaimento nuclear, você altera a massa do núcleo e transforma o elemento em um outro elemento. São dois elementos totalmente diferentes. Só que é átomo pai e átomo filho. Só que a partícula alfa, depois ela se transforma no átomo de hélio. Só que não decai. O decaimento é o átomo filho. A emissão de radiação, o certo ele tinha que falar o quê? O decaimento do urânio produz hélio no final. Não decai para hélio. Esse foi o erro. Entendeu? Porque, sim, com o tempo, passa um tempozinho que, se a gente for medir para o nosso tempo de vida imediato, mas para a física nuclear e física quântica demora uma eternidade, o átomo de hélio se forma depois que a partícula alfa captura 2 elétrons. Mas isso demora. Então, sim, o decaimento do urânio forma hélio, não decai para hélio. Entendeu? Entendi. Só que isso aí saiu do controle, cara. Saiu do controle. Virou um meme, ele fazia vídeo para lá querendo mostrar que estava certo. Eu fazia vídeo de contrário, falando que ele estava errado. Aí ficou mó vídeo para lá, vídeo para cá, vídeo para lá. Eu odeio essas porra desse negócio de react. Né? Aí, ele fazendo vídeo que estava certo, você fazendo vídeo que ele estava errado. Uma confusão eterna. Não, e toda live que eu entro até hoje, tem sempre alguém que fala assim, urânio? Urânio? Entendeu? Deixa eu ver. Eu acho que teve essa palavra aqui. Aqui, ó. O Cello falou assim, ó, urânio. Toda live que eu entro, tem sempre um pra falar urânio. Entendeu? Porque ficou assim, pegou de um jeito, cara, que foi totalmente fora do controle. Foi totalmente fora do controle. Mas legal que pegou e tal, né? Mas me deu uma dor de cabeça, meu amigo. Zoa. É uma parada que é lógica que não precisava você ter a dor de cabeça inteira, né? Não. Aí o que acontece, né? Ficam pessoas me xingando o Evelyn, e entre nós não acontece nada disso. Tudo de boa.
É tudo de É, boa. pô, é igual a torcida Messi e Cristiano Ronaldo. Dizem que os caras se dão super bem. Mas a torcida faz aquele caos, né? Exatamente. Torcida organizada da internet é complicado. O É, pessoal falou que a Rafaela Oliveira é TP. Então, por isso que o pessoal falou assim, ela tá acreditando na ciência. Você que chegou até aqui já sabe, né? Deixa o like, compartilha e não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? E outra, desses dois vídeos que tá aparecendo aqui na tela, assista que eu sei que você vai gostar. Valeu? Só vem!